Olá, pessoal, bom dia, sejam muito bem-vindos ao JCL Conecta, um podcast que conecta ideias, pessoas e grandes lideranças. E hoje nós temos o prazer de receber o Eric Sarto aqui conosco. Vou ler um pouquinho da trajetória dele, que tem mais de 20 anos no mercado de recursos humanos, transformação organizacional, cultura e liderança humanizada. Eric, seja muito bem-vindo. Obrigado pelo convite, Gabi. Sempre legal conhecer gente nova. Sim. Primeira vez que a gente está conversando e ter a oportunidade de estar aqui com vocês. Verdade. Obrigado pelo convite. Muito obrigada, eu que agradeço por você estar aqui. E hoje, antes de começar o nosso bate-papo mais formal, eu quero que você se apresente um pouco, fale um pouco da sua trajetória, Legal. da sua vida pessoal, antes aí de chegar na sua carreira executiva. Quero que você conte mais essa história pra gente. Ah, legal, bacana. Obrigado. Bom, eu sou o Eric, eu tenho 49 anos, sou pai da Catarina. Já denunciou a idade. Já, não tem problema. Eu tenho orgulho dos meus cabelos brancos. Sou pai da Catarina, esposo da Simone e tutor do Cacau, um Yorkshire de 2 anos. Sou administrador de formação e já venho trilhando aí a minha carreira em RH, belos 25 anos. Trabalhei em empresas grandes, multinacionais e nacionais, sempre com uma abordagem generalista de RH, mas um foco muito claro em desenvolvimento humano e organizacional e transformação cultural. Tive a oportunidade de trabalhar, enfim, com gente do mundo todo, e isso, de fato, é uma caminhada que eu tenho bastante orgulho. Muito interessante, enfim, as oportunidades que eu tive de conhecer gente nova, conhecer outras culturas ao longo de toda essa trajetória. Não, você tem muito para compartilhar com a gente. Espero que sim. Eu dei uma olhada aí, como eu te falei, já pesquisei aí tudo sobre você, já dei uma boa stalkeada. Eu sei que você tem muita coisa boa para compartilhar com a gente, principalmente aí na área de liderança. Boa. E então vamos começar nosso bate-papo. Eu acho que eu já queria começar com uma pergunta que talvez, não sei se tão boa, mas vamos começar por ela. Bora. Eu queria saber o que te decepciona mais na liderança de hoje em dia. Rapaz, começou bem, né? Em liderança, em modo geral, Gabi, eu acho que às vezes a liderança às vezes acontece na carreira das pessoas. Tá. Não é um processo para qual as pessoas se preparam. Então eu acho que, enfim, o que mais me decepciona é um pouco dessa falta de preparo. Às vezes, de fato, a liderança simplesmente acontece. Tantos casos que a gente tem no mercado de excelentes técnicos que viram gestores não tão bons, porque não se prepararam. Mas isso acontece. E a partir do momento que ele acontece, eu acho que tem um exercício de autorreflexão do executivo que acabou de, por exemplo, assumir um cargo de liderança, para entender de fato o que ele traz de skill set, o que ele já traz de competência, e aquilo que pode e precisa ser aprimorado para que ele vire de fato um gestor de referência. Tá. Para mim, liderança é exemplo, Gabi, assim, eu acho que tem muito disso. Então, se eu quero ser um líder que seja um exemplo para os meus liderados, para as minhas equipes, eu preciso estar atento à minha trajetória, aquilo que eu construí e principalmente aquilo que eu tenho que aprender. Então, eu não sei se é uma palavra muito forte, mas acho que, sei lá, um pouco mais de humildade nesse processo do tal lifelong learning, né? De aprender sempre, de estar sempre disposto a aprender e melhorar. Acho que isso, às vezes, você encontra alguns gestores que são meio reticentes a isso. Eu acho que é muito do que eu vejo também. Os líderes, eles não entendem que eles também têm que aprender, né? Eles estão ali, estão ensinando, mas também estão aprendendo. E hoje não tem como sair disso, Gabi. Eu acho que a gente está vivendo num mundo... baita chavão que eu vou falar agora, mas as coisas mudam muito rápido. Então, se a gente não tiver com o nosso radar ligado para que, enfim, eu precise aprender coisas diferentes, que eu preciso estar sintonizado com coisas diferentes e que isso, de fato, possa aprimorar meus skills de liderança, as minhas competências enquanto gestor de pessoas, tá fadado a ter problemas. Então, eu acho que esse sentido, né, de estar com o radar ligado, ele é essencial para o aprendizado, ele é essencial para o nosso dia a dia corporativo. Excelente, é isso mesmo. E tem algo que você via que funcionava antes, no início, da sua carreira, e que hoje já não se faz mais dessa forma? Como você mesmo falou, né? Tudo muda muito rápido todo dia, aí tem
tem uma nova... Tem uma nova forma de fazer. E você... Sim. O que você acha que mudou? Sabe o que eu acho que Muita mudou? coisa mudou, né? Mas Bastante. Mas sabe o que eu acho que mudou bastante, Gabi? Foi a questão do líder não precisa saber tudo. Sabe, aquele líder como referência de todos os assuntos, que vai ter as respostas prontas para toda e qualquer situação que acontece no dia a dia de trabalho. Eu acho que algo que não acontecia há muito tempo atrás e que hoje é muito importante é a questão da cocriação das soluções. Como é que você vai criar soluções para as diversos desafios do teu dia a dia no trabalho, com teus pares e com as tuas equipes, né? Com os teus liderados. Então, acho que essa mudança é essencial. Talvez a gente tinha, há 20 anos atrás, 30 anos atrás, uma questão do líder ser o sabe-tudo, a pessoa que entende todos os caminhos e tem todas as respostas. Acho que o mundo de hoje prova que não. E trabalhar essa competência da cocriação, da colaboração para chegar num resultado, ela é super, super essencial. Sim. Eu vejo muito nos perfis de hoje em dia, né, da geração atual, que é isso, é tentativa e erro. Sim. Né? E legal, muito boa essa visão. Não, e o que eu acho legal, assim, a gente sempre fala muito dessa questão da geração Z agora no mercado de trabalho e tal. Eu estava participando de um outro bate-papo com executivos no começo do ano e eu trouxe uma reflexão lá que rendeu uma boa conversa. A gente também eu tenho 49 anos como denunciei no começo do papo. A gente foi geração Z em algum momento também, só que a gente tinha um outro nome. Eu acho que, enfim, a entrada dessa questão... Bom, enfim, hoje a gente está vivendo um momento multigeracional nas organizações. A gente tem 3 a 4 gerações diferentes convivendo. Então, eu acho que a chegada da geração Z no mercado de trabalho hoje, talvez errem na forma, errem no formato, mas a abordagem e o questionamento e a inquietação que eles trazem é super válida. As mudanças acontecem por inquietação. As coisas no mundo só evoluem porque tem alguém incomodado com algo. Sim. E eu acho que essa reflexão que a geração Z traz para questões com as quais eu fui educado corporativamente a relativizar, a entender que faz parte, é assim mesmo, acho que elas são super bem-vindas. De novo, talvez a abordagem não seja a mais correta, mas que a questão em si, para que, de fato, as empresas e os indivíduos pensem sobre, enfim, uma série de verdades que a gente tem como absolutas no ambiente de trabalho, elas fazem super sentido, super sentido. Que legal. É verdade. Você falou e eu fiquei pensando aqui na minha cabeça, como que deve ser trabalhar dentro de uma organização com várias gerações ali. Você tá ali no RH, né? Que participa do caos o tempo todo. Como que é lidar com tantas gerações dentro de uma organização? Essa eu fiquei curiosa. Eu acho que esse é um tema que tá super em voga, assim, sabe? Tem muita gente especializada falando da questão multigeracional nas empresas, enfim. E é uma realidade. Eu acho, Gabi, que ninguém tem muito respostas prontas. Sim. E, aliás, quem tiver, escreve um livro e vai ficar milionário. Mas eu acho que saber e entender, Gabi, primeiro, acho que no primeiro passo, as diferenças de perspectivas, né? Eu carrego uma história familiar, profissional, de contexto socioeconômico, que é diferente de um estagiário agora trabalhando pela primeira vez com seus 19, 20 anos. Então, a gente vai pensar diferente. Eu acho que a gente tem que organizar essas diferenças de uma forma que possa ser boa para os dois lados. Sim. E eu acho, principalmente, Gabi, acho que focar naquilo que as pessoas fazem bem. Eu acho que quando a gente pensa nos nossos modelos de desenvolvimento, tradicionalmente a gente tenta capacitar as pessoas para fazerem aquilo que elas não sabem fazer bem. E a gente acho que perde o potencial de otimizar aquilo que as pessoas são boas, sim. sabe? Verdade. Eu tenho uma certificação em coach de pontos fortes da Gallup. Ai, que legal. Foi bem legal. Um processo extenso que eu fiz, enfim, no final de 23 para 24. E teve um momento no curso de certificação
que a instrutora trouxe uma frase que, para mim, mudou a forma como eu enxergo o desenvolvimento e para além das questões corporativas. Inclusive, quando eu penso no desenvolvimento da minha filha. Ela trouxe algo parecido como a gente tem que focar no que farta, não no que falta. Eu acho que essa quebra de paradigma, esse lugar diferente para a gente olhar desenvolvimento, pode também ser aplicado nessa questão do multigeracional. Enfim, sei lá, a geração Z é mais ansiosa, dizem que é mais ansiosa, que quer respostas mais rápidas. Tá, como é que eu posso aproveitar isso para o meu negócio? E eu acho que esse ponto, né, de partida, entender a diferença, respeitá-las e, a partir daí, potencializar aquilo que cada geração traz de único para o ambiente de trabalho, eu acho que talvez esse seja o caminho para que a gente comece a estruturar um pouco melhor essa bagunça geracional. Não, muito bom. E, ó, fica a dica aí para você, viu, do RH. Isso aí que você trouxe foi legal, ouro. né? Nossa, não, muito bom. E, ó, como eu te falei, é para além da questão de desenvolvimento na organização, é de desenvolvimento enquanto pessoa. Sim. Quantas vezes, enfim, você pensava no teu tempo de escola que você ia fazer, tipo, aula particular para potencializar a tua deficiência, para tratar a tua deficiência em matemática, por exemplo. Ok, você precisa passar de ano, você precisa ir fazer a entrega, ok, mas assim, pô, e as outras qualidades, e os outros skills que você tem? Você trabalhou na mesma medida, com o mesmo foco daquele que era, em tese, uma deficiência? Isso muda bastante, e muda até, de novo, a relação que eu tenho hoje com o ensino da minha menina. Ai, que legal. Nossa, muito bom. Legal, né? Muito bom. Achei ótimo também. A propósito, a frase não é minha, mas ela é tão impactante que eu vou carregar para o resto da vida. Sim, muito bom. E aí, no começo dessa pergunta que eu fiz, eu falei que você tá ali no RH, né, no Caos, e tem essa visão, né? As coisas chegam pro RH para vocês tratarem de forma estratégica ou só chega quando a bomba já estourou? Essa é uma curiosidade que eu tenho. Eu falei sobre o caos no começo, mas talvez pode ser que não seja. Não sei, me fala. Essa é outra máxima interessante do mercado, né? Tem um colega que sempre fala que você nunca vê as áreas de marketing ou finanças falando que precisam ser estratégicas. Verdade. É uma questão de recursos humanos. Acho que é um exercício de reflexão da maioria dos profissionais. Assim como todas as áreas, a área de recursos humanos tem uma responsabilidade transacional na empresa que é super importante e que precisa ser conduzida, precisa ser cuidada. Mas eu acho que, enfim, o nosso papel é para ir além do... O nosso papel, o nosso desafio é ir além do transacional, pura e simplesmente. Principalmente hoje, quando você pensa no avanço das tecnologias, principalmente com inteligência artificial. Porque as empresas... E outro chavão monstro, Gabi. As empresas, na verdade, são entidades compostas por pessoas. Enfim, e o resultado que você vai atingir, o resultado que o acionista está esperando que o negócio traga, ele vai acontecer por meio das pessoas. Então, eu acho que essa simples constatação já traz a natureza estratégica para a área de recursos humanos. Tá. Acho que a gente não consegue, entre aspas, se livrar da questão transacional, porque ela é importante, mas eu acho que o grande mantra de todo mundo que trabalha em RH é conseguir, de alguma forma, avançar sair da área transacional, sair do pré-conceito, Gabi, e aí não é preconceito, é pré-conceito que RH carrega, né? Enfim, e eu acho que a chave disso é você estar perto do negócio, estar muito perto do negócio, muito perto da liderança e muito perto das pessoas. Para mim, Gabi, RH bom é RH que anda. Porque senão você vira um mero preparador de procedimentos atrás de uma mesa cuspindo do's and don'ts para todo mundo. Ou também um apaga-incêndio, né? Ou só apagando incêndio. Então, assim, quanto mais você consegue estar próximo do negócio, melhor.
porque você consegue eventualmente prever alguma situação e aí você conseguir endereçar situações antes que a questão pegue fogo. E também, eventualmente, tá mais tarimbado para lidar para lidar com esses conflitos, né? A gente está falando de relações humanas dentro do ambiente de trabalho. Relações humanas são conflituosas. Sim, com certeza. É conflituosa na tua casa, conflituosa na tua família, não vai ser diferente no ambiente de trabalho. Então, o nosso papel é entender como isso acontece. Muito bom. E aí, enfim, sei lá, não tem resposta pronta, mas acho que parte de um exercício muito forte de comunicação, Gabi. Assim, eu acho que RH é muito dado a maneirismos, sabe? Tem muito estrangeirismo, tem muita modinha. E às vezes, se você chegar no teu cliente final, interno final, com esses maneirismos a toda a prova, você vai perder aquele cliente na saída. E isso eu aprendi, Gabi, quando eu comecei a trabalhar na área de entretenimento e mídia. Tô há 20 anos nesse segmento. Anteriormente, eu trabalhei em setores mais tradicionais, em que então corporativez fazia um pouco mais... O corporativez, né, do linguajar, tal, fazia talvez um pouco mais sentido. Era mais entendido pelo meu público interno. Logo que eu cheguei na minha primeira empresa no ramo de entretenimento e mídia, eu entendi, me deu um insight. Pô, opa, peraí. Se eu chegar pro meu gestor lá na ponta e falar que eu preciso fazer um arranjo com os demais stakeholders, perdi na hora, sabe? Então, acho que passa por esse exercício de comunicação. E passa por um exercício muito claro, e isso tem que ser diligente, Gabi, de entendimento do negócio. RH não pode hoje sentar na mesa de discussão com a diretoria, com o C-Level, com o conselho, sem entender de fato números, sem entender resultado, sem entender como a mecânica das pessoas dentro da organização vão cooperar para que aquele objetivo de negócio seja de fato atendido. Precisa falar a língua do negócio, precisa entender de fato a realidade daquela empresa. Então, se mete no meio da produção, vai para o chão de fábrica. Sim. Enfim, é uma empresa comercial que tem força de vendas, vai para campo com a força de venda. Eu lembro que nessa primeira empresa que eu trabalhei, em determinado momento eu saí para fazer cobertura jornalística com eles, para entender um pouco melhor a realidade que acontecia na ponta do negócio que eu estava cuidando enquanto recursos humanos. Então, acho que esse exercício ele é muito importante. De comunicação, o exercício de entender o negócio como um todo, em questões de métricas, números e falar a linguagem do negócio, mas essencialmente entender aquilo que é feito, principalmente nas pontas, principalmente nas operações. Sim. Nossa, muito bom. E então, ó, você tá vendo aí, se você tá só apagando incêndio, só tá chegando, só tá no caos, tá fazendo alguma coisa errada. Você não mas tá. tem que apagar incêndio. Tem que apagar incêndio também, mas, né? Mas tem alguns RHs que estão só focados nisso, estão só ali apagando incêndio. Então, vai se envolver nas outras áreas da empresa, vai entender ali como que funciona a empresa. Ele já deu mais uma outra dica aqui para vocês. Boa. Eu vi que você falou sobre modinhas, né? Sobre algumas modinhas. Me dá alguns exemplos de quais seriam elas. Putz. Ó, eu não quero falar que IA é modinha. Tá. Mas tem uma trend de IA hoje. E às vezes algumas empresas estão embarcando na questão de IA, obviamente, porque questiona a própria sobrevivência do negócio, mas também porque o concorrente está fazendo e eu quero fazer também. Aí faz daquele jeito, né? Pois é. Então, acho que, por exemplo, e acho que isso é algo que está super em voga e está super recorrente em qualquer artigo que você... Qualquer scroll que você der aí no LinkedIn, você vai achar artigos a respeito disso. Qual é o papel de recursos humanos frente à evolução da inteligência artificial no mercado de trabalho e nas organizações? Eu acho que o RH tem hoje uma oportunidade ímpar de assumir um protagonismo que, de fato, vai tornar a área ainda mais estratégica. Tá. Primeiro porque, talvez, parte das questões transacionais que a gente conversou agora há pouco tempo, elas podem ser bem resolvidas por agentes de IA, por exemplo. Uma vez que você tem o teu tempo, de certa forma,
economizado porque você deixou de operar o transacional, você pode usar esse teu tempo para estar mais perto do negócio e aí voltar naquele exercício que eu acabei de mencionar. Sim. Mas o que eu acho é que o RH também precisa ajudar a organização a entender exatamente qual é o direcionamento que ela quer dar para o negócio a partir da integração dessas diversas ferramentas de IA que a gente tem hoje. Uhum. Porque, Gabi, IA, em tese, pode tudo. Sim. Cabe à empresa, às pessoas decidirem até onde a gente vai. Uhum. E aí eu acho que o papel de recursos humanos ganha uma baita importância porque a gente começa a trabalhar essa questão da implementação de IA. De novo, IA pode tudo, mas para onde a gente para, até onde a gente por vai, trás, né? com um olhar de pessoas, Uhum. com um olhar de ética e com um olhar de governança. Tá. Então, hoje, enfim, tem a modinha de implementar as questões de mas espera aí, quem é que está acompanhando este processo? De quem é a responsabilidade desse resultado que os diversos agentes estão trazendo para o meu dia a dia? Uhum. Eu acho que esse é um papel de recursos humanos. Uhum. Porque a gente está vivendo, né, uma mudança de cultura, uma mudança de estrutura, uma mudança de método de trabalho. Uhum. E se o RH não é responsável por isso, talvez a empresa acabe, enfim, dedicando mais dinheiro, mais tempo a coisas que talvez não façam tanto sentido para a organização naquele momento. Então, de novo, longe de achar que há uma moda, não é. Mas eu acho que tem muita gente embarcando só porque é hypado. Só porque tá no assunto do momento. E o principal, né? Fazendo ali meio que de qualquer jeito. Porque o que eu mais vejo aí são aqueles atendimentos virtuais, sabe? De empresa, que você vai tentar agendar alguma coisa e fica lá, só com a IA. O robô te responde, e aí você fica lá na mão do robô, nunca vem um atendente humano para falar com você. Às vezes você até coloca lá, atendimento humano. Nunca chega ninguém, fica naquele IA. E é um ciclo, né? Porque isso tem só porque tá na moda. Exatamente. E porque isso tem que fazer sentido para aquele processo. Sim, sim. Acho que tem Quem tá metrificando isso? Foi exatamente o que você falou, né? Quem tá controlando? E assim, eu acho que tem uma preocupação clara em implantação e implementação de ferramentas de IA hoje em dia, mas eventualmente a gente precisa de um olhar anterior de letramento para que as pessoas possam entender de fato o que esse mundo de IA oferece, para que daí as escolhas sejam mais espertas. Eu vou criar agentes para isso, vou direcionar esforços de investimento para o projeto ABC, em vez do projeto XPTO, porque aí vai poder me trazer tais e tais benefícios. Mas tem um processo, Gabi, eu acho que isso cabe muito à área de recursos humanos, suportando os gestores de linha, é de adoção. Enfim, tem uma ferramenta nova, eu sei como ela funciona, eu entendo o contexto que ela está sendo implementada e como é que eu vou, então, fazer com que essa ferramenta, de fato, faça parte do meu dia a dia. E não relegar simplesmente a um atendimento infinito que nunca vai resolver um problema do teu cliente. Vai gerar outro processo. Problema. Né? E eu acho que a RH tem deveria ter esse olhar também. Sim, sim, muito bom. Eu gosto bastante de falar sobre IA, mas agora falando sobre o RH, não tem como falar sobre cultura, né? E quando a cultura de uma empresa é ruim, onde ela impacta primeiro? Agora, do ponto de vista aí do recursos humanos. Mais um chavão, né? A cultura come a estratégia, né? No café da manhã. Então, assim, acho que é o impacto direto no resultado do negócio. E a questão da cultura, RH tem um papel importante, Gabi, enquanto guardião, promotor, defensor das questões culturais, mas ela não é e não deveria ser entendida como um atributo único e exclusivo da área de recursos humanos. Tá. Porque a cultura acontece no dia a dia, a cultura acontece com o teu gestor de linha, acontece com aquela equipe que está indo em campo atender o cliente. Então, enfim, eu acho que uma cultura mal construída, enfim, não sei se eu consigo
pensar numa cultura ruim para dar um exemplo, mas uma cultura mal construída necessariamente impacta no resultado do negócio. Porque a cultura transparece uma série de os seus valores, as tuas crenças, Sim. aquilo que você de fato entende como o melhor para o negócio, para as pessoas, para os times. Eu acho que isso faz parte do dia a dia de cada organização. Não, com certeza. Eu vejo que você costuma falar bastante sobre clareza organizacional. Por que esse é um tema tão crítico hoje? Legal. Gabi, acho que isso é uma... Envolve cultura, né? Sim, e eu acho que até um pouco antes disso, eu acho que tem uma... Assim, o interesse move o mundo, mas o propósito te dá o direcionamento, sabe? Então, eu acho que o propósito te dá a clareza. O porquê que a gente está buscando desenvolver a ferramenta X de A. O porquê, enfim, eu vou reestruturar uma área ou repensar o desenho organizacional de uma unidade de negócios frente às dificuldades ou os desafios que o mercado está trazendo para a minha organização. Enfim, toda essa questão da clareza, ela parte de um propósito que precisa ser muito bem comunicado. E comunicado por todo mundo. Top-down, do CEO ao primeiro nível da comunicação, da organização. Então, acho que a questão da clareza tem muito a ver com o pleno entendimento do propósito daquilo que você está sendo feito, daquilo que você está fazendo. Aquela história, né? Você não sabe para onde você quer ir, qualquer ônibus fale. Verdade. Esse é o caminho? Sim. Não dá. Sim. Enfim, o mercado é muito mais competitivo do que... Está muito mais competitivo do que sempre foi. As coisas são os investimentos são muito mais caros. Os talentos são muito mais raros. Então, se você não organizar, dando clareza para a organização quais são os seus propósitos, você vai estar botando esforço em algo que não vai trazer o resultado que você pretende seguir ou que você pretende alcançar. Sim. Muito bom. E quais são os erros que você vê que os líderes cometem nessa área aí de cultura, assim, organização? eu acho que é meio lugar comum falar em comunicação, sabe, Gabi? Eu acho que o papel do líder é um papel de comunicador, de entender como é que a estratégia pode ser claramente traduzida para as equipes para que elas busquem o tal propósito que eu acabei de falar. Então, eu acho que, talvez, de novo, é meio lugar comum, mas eu acho que um primeiro ponto de melhoria, enfim, em skills de liderança é a questão da comunicação. Sim. Comunicação para um público, comunicação para os teus funcionários, para como é que você usa as ferramentas que estão à tua disposição, para que, de novo, essa tua iniciativa dê clareza de propósito para todo mundo que você está liderando. Muito bom. Eu conversei com outro entrevistado aqui uma vez, que ele falou que também já fez grupo, ele mandava bom dia, grupo de WhatsApp, mas também mandava bom dia todo dia pros gestores, né? Para as pessoas que ele liderava, e tentava fazer o máximo para que a mesma comunicação chegasse de forma correta até o chão de fábrica ali. Para não ter um telefone sem fio, né? Que é o que acontece muito. Que acho que um dos principais erros aí da liderança, né? Que é a comunicação. E dependendo do tipo de organização que você está trabalhando, Gabi, isso fica ainda mais importante, né? Eu tive a oportunidade de liderar um time, com gente em diferentes países. E eu lembro que a minha principal preocupação no dia a dia com elas, era um grupo só com moças reportando para mim, era de fato quão claro eu conseguia ser em relação àquilo que estava sendo colocado para os nossos desafios ali. E aí, Gabi, era um baita de um desafio. Porque além de buscar obstinadamente essa questão da clareza, tinha a barreira do idioma, tinha as barreiras culturais, enfim, então
dependendo do cenário, né, e enfim, do ambiente organizacional que você tá, esse desafio ele acaba sendo ainda maior do que simplesmente fazer um e-mail bonitinho, sabe? Sim, ou mandar uma mensagem no WhatsApp. Exatamente. Verdade, imagino. E fica à vontade também, se você quiser contar alguma experiência. Eu vi uma muito boa que você comentou também em uma outra entrevista, de uma empresa que você trabalhou, não sei se você pode citar, mas enfim, que você criou, né? Você precisou criar novas áreas dentro dessa empresa, não sei se você vai lembrar. Mas conta um pouquinho pra gente. Não, legal. Enfim, eu tive um desafio, isso faz pouco tempo, enfim, de dar o pontapé inicial numa unidade de Esse eu negócio. fiquei muito curiosa, porque eu imagino o tamanho do desafio. Imagina, criar novas áreas que você nem sequer Pois é, conhecia. e assim, Gabi, enfim, eu fazia parte de uma corporação global, enfim, obviamente que eu tinha diretrizes, eu tinha orientações vindas da matriz. Mas nesse caso específico, a missão foi, olha, temos headcounts aprovados para conseguir colocar o negócio em pé aí, os salários vão de cá a cá, toca o barco. E aí era uma unidade de negócio para um negócio que era tradicional dentro do segmento de atuação da empresa. Então a gente estava começando a fazer algo completamente diferente. Só uma perguntinha. Isso foi o que você recebeu? Sim. E foi como um se vira? Mais ou menos. Acho que não dá para carregar tanto nas tintas, Sim. óbvio que eu tinha orientação. Sim. Eu conseguia espelhar em alguns outros mercados onde esses novos negócios já tinham sido lançados o que aconteceu. Mas assim, a questão é que para o mercado brasileiro e para nossa realidade corporativa era completamente diferente. Tá. A empresa tinha origem num mercado e num produto e num negócio tradicional dentro do mercado de atuação dela. Esta nova unidade de negócio apontava para um outro caminho completamente diferente. E como eu disse, a gente tinha grandes diretrizes, mas nada pormenorizado para que eu pudesse seguir uma cartilha e fazer a coisa acontecer aqui no Brasil. E foi um período de desafio muito grande, Gabi, porque ele aconteceu no meio da pandemia. Né? Enfim, a gente deu o pontapé inicial na construção dessa unidade de negócio no 4º trimestre de 2019. E foi essencialmente ali entre 20, 21 e o comecinho de 22 que a gente conseguiu colocar o negócio em pé. Então foram, sim, áreas de negócio, áreas de suporte, áreas de processo, para um mercado que não é maduro no Brasil e para um mercado que, enfim, eu listo nos dedos das mãos os concorrentes que eu poderia, pelo menos, tentar buscar alguma informação, me espelhar. Então foi muito no tentativa e erro, mas foi muito de também provocar algumas discussões internas para ver exatamente qual a melhor opção que a gente conseguia ter. Legal. No final foi legal, Gabi, assim, eu acho que eu aprendi horrores, assim. Imagino. A gente, enfim, um exemplo, né? A gente, com essa nova unidade de negócio, a gente trabalhava uma estrutura comercial que não é a estrutura comercial tradicional do mercado tradicional. Tá. Falei, eu tenho que contratar o head dessa área, eu tenho que contratar 2 ou 3 coordenadores, 2 ou 3 analistas. Onde é que eu encontro esses caras? Aí eu fui olhar em agências, eu fui olhar em empresas nativas de internet, enfim, para entender exatamente como é que se dava esse negócio e ver como eu conseguia traduzir essa realidade para a nossa organização. Muito bom. Foi legal, foi uma experiência intensa. Nossa, ainda mais aprendizado. na pandemia, mas que foi bacana e, enfim, hoje o rumo que a empresa decidiu tomar está muito mais voltado para esta nova unidade de negócio do que para o negócio tradicional. Muito bom. E com essa sua experiência, o que você pôde observar do que as empresas ainda não entenderam sobre o desenvolvimento humano? Né? Porque você pegou ali, começou novas áreas, né? Teve que recrutar pessoas de diferentes idades, né? Também, diferentes
Gerações? E o que você acha que as empresas ainda não entenderam nessa área de desenvolvimento humano? Primeiro que responsabilidade de desenvolvimento não é uma responsabilidade única e exclusiva de recursos humanos. Boa. Eu acho que, enfim, as empresas tendem a delegar essa atividade meio que exclusivamente para a área de RH. Sim. Sendo que o aprendizado acontece muito também no dia a dia, Gabi. Uhum. Eu tive a oportunidade de participar de um projeto de mudança na nossa estratégia de treinamento e desenvolvimento global na última organização para a qual eu trabalhei. Uhum. E antes de sair fazendo novas estratégias e desenhando novos programas, a gente desenhou uma atividade de escuta, que a gente mapeou 100, 120 pessoas na organização, mundo afora, para entender como é que as pessoas aprendiam. E aí, nesses bate-papos, Gabi, a gente primeiro entendeu que a gente não era a última bolacha no pacote. Assim. A área de treinamento aparecia como sexto ou sétimo recurso para qual as pessoas olhavam quando elas precisavam aprender algo novo. Tá. E a conversa acabou apontando, enfim, o resultado dessas conversas acabou apontando que as pessoas aprendem essencialmente na troca. E nesse ranking no qual a gente estava em sexto, sétimo lugar, as 3 primeiras posições falavam a respeito do meu chefe, eu aprendo com o meu chefe, eu aprendo com o meu par, eu aprendo com alguém da minha área em outra organização. Então a gente entendeu, né, e tentou reestruturar toda a nossa estratégia de treinamento olhando para essa questão da troca, que, enfim, tem um jargãozinho chamado peer-to-peer learning, né? E eu acho que as empresas precisam entender que, de fato, é essa forma que a gente está aprendendo hoje. E desenhar programas e abrir possibilidade de troca para que as pessoas possam aprender com os outros times, com as outras pessoas. Eu faço parte de um grupo de networking executivo. E um dos projetos que esse grupo oferece é trazer a questão do networking para as empresas como um recurso de desenvolvimento. E eles ainda encontram nessa oferta, Gabi, alguma resistência dos RHs. Porque na cabeça de alguns desses RHs, eu vou estar expondo o meu funcionário para uma rede de contatos fora, de outras empresas. Vê como uma concorrência, será? Exatamente, com o risco de perder aquele talento. E não é. Se você está trabalhando, enfim, incentivando que as pessoas tenham uma rede, desenvolvam essa rede de networking, você está expondo aquele indivíduo para realidades diferentes, para aprendizagens diferentes. Sim. Você está aumentando a capacidade, inclusive a capacidade criativa dele, para que ele possa fazer a tradução de uma iniciativa que ele ouviu na empresa tal e trazer para a empresa. Para ele se desenvolver melhor dentro da organização. Dentro da organização. Então você vê, acho que essa também é uma quebra de paradigma importante, né? Olha Enfim, só. Tem muita empresa super reticente, né? Em trabalhar isso de uma forma um pouco mais assertiva. Mais uma dica para RH. Espero que vocês estejam atentos aí a abrirem, né? Explorarem esse novo... esse método, né? De deixar os funcionários de vocês se relacionarem com outros grupos, com outras pessoas, porque é aquilo, vai ser benéfico para vocês. E sabe, Gabi, eu acho que tem um efeito colateral dessa... Não é efeito colateral não, porque vai dar dor, não é isso. Mas tem um efeito talvez não previsto, que de certa forma você também trabalha a tua marca empregadora. Porque, se eu tô conversando contigo, na JCL eles fazem isso, deve ser legal trabalhar lá, né? Na JCL eles estão usando essa tecnologia. Que empresa legal, deixa eu entender melhor. Então, assim, a partir do momento que você também permite a troca, os teus colaboradores podem eventualmente ser embaixadores da tua marca empregadora.
E tirar do texto bonitinho do LinkedIn e trazer para um nível de realidade que as pessoas vão começar a entender de fato que a tua organização é. Né? Lembra quando a gente estava falando de cultura? Sim, a cultura se traduz em atos concretos. Sim. Então, se eu tenho uma cultura que, enfim, onde traz a questão da encantado, né? Ou traz a questão da inovação, e eu começo nas minhas instâncias de networking, falar que, enfim, eu tenho liberdade ou autonomia para testar diversas ferramentas e, no caso, com um processo comercial, eu consegui testar 3 parceiros novos. Então, de fato, aquela cultura de inovação que está escrita num quadro pendurado na parede, está de fato acontecendo e o colaborador está comentando a respeito disso para um círculo de networking. Então, de fato, as coisas estão acontecendo. Então, acho que a médio prazo também pode servir como uma ferramenta interessante de marca empregadora. Muito bom, muito bom. Acho que nós demos várias dicas aí para quem está atuando ativamente aí no RH. E eu acho que a gente pode falar agora um pouco sobre os profissionais sêniors. Como eles podem se reinventar sem perder a essência. Legal. Acho que a gente já, de alguma forma, tocou nesse assunto quando a gente falou logo no comecinho a respeito do tal lifelong learning, né? Acho que a gente... E ainda mais hoje em dia, Gabi, não tem como não estar aprendendo o tempo todo. Mas essa pergunta foi boa, porque eu tenho ouvido, enfim, eu já tive a oportunidade de ouvir a respeito de umas iniciativas chamadas de mentoring reverso. Geralmente, quando você está pensando num programa de mentoria, a visão clássica é: eu vou trazer alguém mais sênior, um executivo mais sênior, para trabalhar com alguém mais júnior e discutir questões da vida corporativa, do dia a dia de trabalho, à luz da experiência que este profissional mais sênior tem. O mentoring reverso reverte essa ordem, né? Enfim, você traz alguém mais jovem para trazer para o executivo mais sênior uma realidade nova daquele mercado, daquele produto e assim por diante. Que legal. A gente tinha um programa, nessa organização que eu trabalhei, a gente tinha um programa global de mentoria. E você, enfim, conseguia... no momento que você fazia a inscrição para o programa, tanto quanto mentor quanto mentorado, você conseguia direcionar um pouco da estratégia de mentoria que você ou gostaria de trabalhar ou estava buscando. E uma dessas possibilidades era o mentoring reverso. O programa de mentoring não era a minha responsabilidade, por isso que eu não lembro muitos números de cabeça, mas eu fazia muito a propaganda do programa de mentoring para os meus clientes internos espalhados no mundo todo. E todas as vezes que eu falava do mentoring reverso, as pessoas ficavam sempre muito curiosas, principalmente porque o negócio da empresa que eu estava trabalhando estava num momento de transição muito mais orientado para uma realidade de consumo diferente, talvez mais ligado com uma geração mais jovem e assim por diante. Isso é muito, muito legal. Muito bom. Acho que essa saída é uma boa saída. E tem diversos profissionais que executam esse trabalho e que conseguem desenhar uma estratégia super assertiva de mentoring reverso. E é uma forma muito grande de aprendizagem. Muito bom, muito bom. E o que você acha que diferencia aí os profissionais que crescem com consistência, né, no decorrer do tempo? Boa pergunta. Olha, Gabi, eu acho que você vai crescer à medida em que você consegue... Você tem sentimento de crescimento a partir do momento em que você consegue entender que o teu trabalho está agregando valor para o negócio da companhia e que isso está sendo reconhecido e valorizado. Então, eu acho que quem cresce consistentemente é quem tem, de fato, um propósito muito claro do porquê eu estou fazendo aquilo e onde eu estou trabalhando, que eu consiga enxergar, de fato, o resultado do meu esforço de trabalho no resultado da companhia e que eu possa ser reconhecido a respeito desta minha entrega. E aí eu não estou falando única e exclusivamente de questões remuneratórias, né? Mas que, enfim, eu seja de fato reconhecido. Acho que esse ciclo virtuoso
é o que sustenta a carreira, uma carreira consistente em crescimento. Boa, porque tem muitos que estagnam, né? No tempo. Mas você sabe, Param Gabi, ali. às vezes sim, e às vezes as pessoas querem ficar onde estão. Eu acho que, enfim, tudo bem tá também, tudo né? bem também. Eu acho que a gente tem ainda carrega, né, uma visão que o meu crescimento enquanto profissional está necessariamente ligado ao meu crescimento hierárquico na organização. Talvez não seja verdade. Talvez não seja verdade. Enfim, no começo aí dos anos 90, enfim, tinha muita discussão em relação da tal carreira em Y, né? Ou que você chegava num momento na tua carreira que você direcionava os teus esforços para ser um gestor, para a liderança, ou você direcionava os teus esforços para ser tido e entendido como um especialista, alguém de referência. E eu trabalhei numa empresa onde essa questão da carreira em Y era muito clara. E os caras os caras de áreas mais especializadas, da área de referência, eles eram muito, muito felizes. Ganhavam tão bem quanto um gestor, mas a vibe deles era outra, sabe? Não era ter liderança de times, era de fato ser entendido como uma referência, era ser convidado a participar de um simpósio, era ser... enfim, convidado para participar de um projeto de pesquisa com uma grande universidade. E assim, ele estava ali ocupando aquela cadeira há 10, 15 anos. Não dava para chegar para aquele rapaz, para aquela moça e falar assim, você está estagnado, você está há 15 anos nessa cadeira. Então, assim, eu acho que a gente ainda carrega isso, né? Esse crescimento hierárquico significa crescimento profissional. Não, nem sempre. E eu acho que estagnado também traz a ideia de parar no tempo, talvez não na posição, né? Não no cargo, mas talvez nas informações, né? Na forma ali que lidera o time, na forma que enxerga a liderança ali, a organização, né? Entendi. Acho que também tem essa... eu acho que assim, não dá pra ficar sentado esperando o mundo acontecer hoje em dia. Que muda tudo, não dá, todo dia. Dá. Enfim, acho que aí sim, com certeza, esse é um risco. Mas a questão de, eventualmente, não alavancar a tua carreira e não ser um gestor e tal, não necessariamente quer dizer que a pessoa não é bem sucedida, né? Na vida profissional dela. Sim. E qual conselho que você daria para jovens líderes construírem aí uma carreira de sucesso, né? Área de recursos humanos. Eu vou só... Na área de recursos humanos, especificamente? Não. Tá. Enfim, todas as áreas. Legal. Falando então de RH, assim, eu acho que para muita gente o RH acontece e para outras pessoas o RH é uma escolha, né? Então pensa bem, né? Se você tá no, tipo, deixa a vida me levar e aí eu vou cair em recursos humanos, ou se eu quero, de fato, trilhar uma carreira em recursos humanos. Tá. De novo, eu vou estar chovendo numa olhada aqui, batendo na mesma tecla, a gente tá falando de propósito. Então, assim, acho que tem uma diferença essencial e que, enfim, vale a pena alguém que está começando na carreira, de fato, olhar se este é o caminho que conversa com os teus propósitos. Eu acho que uma questão para quem está começando hoje é ter uma escuta muito ativa. Muito ativa. Acho que é um pouco da geração, né? Querer respostas prontas ou já, enfim, eventualmente processar as informações de uma forma muito rápida, sem de fato ouvir as pessoas. Então, acho que quanto mais a gente ouve, mais a gente aprende. E eu acho que tem essa questão da escutativa muito, muito forte. E algo que, de certa forma, eu também já tangenciei. Não dá hoje para qualquer profissional de RH não ter a linguagem do negócio. Então, assim, eu sou RH, não preciso entender de EBITDA. Não, você precisa. Boa, muito então, bom. Assim, isso aí. Não tem jeito. E hoje, Gabi, não dá para falar que não tem recurso para aprender isso. Né? Então, imagina. Você tem diversos cursos, você tem diversas formas de aprender para que você busca um curso de finanças para não financeiros. Se você fez, sei lá, uma faculdade... Muitos profissionais de RH vêm de áreas de psicologia. Sim, verdade. Eu sou administrador.
Então, eu tive na formação uma visão de negócio pelo propósito do curso. Uhum. Não necessariamente isso talvez aconteça com os cursos de psicologia. Sim. Então, se você é um profissional de psicologia que quer trabalhar na área organizacional com recursos humanos, vai atrás também de se envolver com lance de negócios. A era do RH abraça a árvore já foi faz tempo. Então, acho que não tem como hoje não enfim, se apoiar, mas no meu curso eu não tinha, na graduação eu não tive nada de negócio, vai atrás. Hoje, o RH precisa sentar na mesa dos executivos, dos C-levels, dos conselhos e conversar a língua de negócios, que passa muito por essa questão de conhecimento de métricas financeiras, de resultado e de entender o negócio de fato como acontece. Muito bom. Então, assim, se lança no negócio, cai de cabeça no negócio, porque aí a probabilidade de você ter uma carreira mais sólida é maior. Não se limitar ali, de repente, só as matérias, só aquilo que você aprende na... Não, e assim, não tem jeito, Gabi. Eu acho que a gente fala muito dessa questão do RH estratégico e passa por isso, né? A conversa tem que acontecer de uma forma estratégica para a empresa também. Acho que a nossa grande capacidade enquanto profissional de recursos humanos é conseguir influenciar a tomada de decisão do negócio pelo viés das pessoas. Sim. E você só vai conseguir ter essa habilidade de influência se você, de fato, falar a língua do negócio. Sim. Sabe? Eu pergunto isso, né? Essas perguntas surgiram porque tenho amigos e amigas que estão saindo agora do curso de RH, alguns estão ingressando em pós, e querem, né? Gostam mesmo dessa área e querem construir carreira aí. E qual legado que você quer deixar nas organizações que você passou? Legal. Qual a sua marca ali que você quer deixar? Legal. Gabi, assim, eu acho que o meu papel enquanto profissional de RH é conectar pessoas, culturas e empresas para que essa conexão crie histórias profissionais que realmente impactam a vida das pessoas que estão envolvidas com isso. Muito bom. Que impacta as empresas e que impacta as pessoas. Então, acho que o meu legado está muito relacionado a isso. Sei lá, enfim, a encontrar gente que começou a carreira comigo hoje em posições de liderança, entender que, de fato, um trabalho que eu desenvolvi em treinamento trouxe para o negócio, ou alavancou o negócio de uma determinada forma que não seria alavancada se a gente não tivesse conduzido aquela intervenção da forma como a gente conduziu, enfim. Acho que, de novo, meu posicionamento é muito claro. É conectar gente, conectar negócios, conectar cultura para que isso crie histórias profissionais de impacto. Toda vez que eu consigo observar isso, eu acho que é um legado bem deixado. Legal. E o que você diria pro Eric de 25 anos? Rapaz. Eu cresci meu pai sempre teve um valor de trabalho muito forte, assim, sabe? Venho de uma origem classe média baixa, assim, e tal. Então, o trabalho para meu pai era um negócio muito, muito importante. Sim. E aí, talvez ele levasse as coisas mais a sério do que precisava ser. Então, a minha relação com o trabalho é uma relação muito pautada por essa vivência daquilo que eu aprendi com o meu pai. E não é só isso, né? A vida é mais do que um trabalho, né? Então, eu acho que esses 20 e tantos anos de experiência, né? Eu comecei a trabalhar, de fato, em 2001. Olha, eu denunciando a minha... trabalhar com RH em 2001, enfim. Eu acho que, às vezes, talvez eu tenha dedicado mais atenção às questões do trabalho do que eu deveria. Acho que a questão do balanço entre vida profissional, vida e vida pessoal, ela poderia ter sido mais... Eu poderia ter olhado para isso de uma forma um pouco mais tranquila, mais leve. Mas então, talvez seja fases. Hoje, alguma sim. fase da vida? Sim, eu acho que a gente tem todos os momentos, né, Gabi? Assim, tá casando, não podia perder emprego de jeito nenhum. Né? E aí você precisa estar ali no trabalho. Enfim, precisava estar no trabalho, né? Quando a minha filha nasceu, enfim. Óbvio, acho que tem circunstâncias que justificam isso. Mas eu acho que o recado é olha para isso com um pouco mais de leveza, né? Tem né? Tem espaço para você olhar o trabalho também com leveza.
Vai dar certo. Vai dar certo, né? E eu acho que tem espaço. O trabalho, ele é importante. Eu acho que, enfim, né, dentro de um contexto até maior, né? O trabalho é uma questão de bem-estar e promoção social para o país, para a população como um todo. Dá para se divertir no caminho? Mas dá para ser mais leve. Tá. Então, acho que esse era um recado que eu daria para mim mesmo lá atrás. Legal. Boa. Eu acho que, para fechar, assim, uma reflexão pro pessoal, o que você acha que faz um profissional ser esquecido? Assim, ele pode ter feito, né, alguma coisa boa ali, mas o que você acha que faz ele ser esquecido pelo que ele fez? Puxa vida. Que aí fica uma reflexão, né? Ótima reflexão inclusive para mim agora. Olha, Gabi, eu acho que eu vou estar chovendo no molhado, mas se você fizer as coisas por fazer sem propósito, você vai ser esquecido. Tá. Então, quantas vezes que você fez coisas que, enfim, você foi mais porque, enfim, você tava na vibe dos teus amigos, você tava na pegada dos teus colegas, mas que não necessariamente agregou nada, isso passou e você nem lembra. Então, acho que assim, né, eu bato muito nessa tecla de propósito, e propósito para mim é algo muito forte. Então, acho que se você fazer as coisas sem propósito, a probabilidade de você ser esquecido é muito grande. Muito bom. É isso mesmo. Nossa, poxa vida, Legal. Boa. Que conversa rica. Agradeço. Eu gostei muito. Boa. Gostei muito do nosso bate-papo. Também. Eu acho que o pessoal vai conseguir aproveitar muito. A galera aí do RH vai conseguir aproveitar bastante. Não só do RH, né? Mas eu sei que vai puxar bastante para esse público. Eles vão aproveitar muito. Cada dica que você deu aqui vai agregar demais para a vida do pessoal. Você gostou? Eu gostei. E agradeço a oportunidade. Para quem, enfim, estiver acompanhando, é só me procurar no LinkedIn. Enfim, a gente estende essa conversa um bocadinho mais. Legal. E para você que acompanhou até aqui a nossa conversa, não esqueça de seguir a gente no Instagram, se inscrever aqui no nosso canal, nos seguir também no Spotify. Vai lá no nosso Spotify também, para ouvir todos os nossos episódios. Se quiser assistir, vem aqui no YouTube. Não esquece também de ativar o sininho das notificações para estar sempre ligado aí nos nossos novos episódios. E muito obrigada, Eric. Agradeço. Muito obrigada por estar aqui hoje, por compartilhar toda a sua trajetória com a gente. Foi ótimo. Eu fiquei muito feliz. Muito obrigada. Agradeço. Obrigado. E é isso, galera. Tchau.